Então, gente, bom dia. Meu nome é Luciana, sou médica endocrinologista, sou mestranda do ambulatório de endocrinologia do exercício aí do SET e sou professora substituta no lugar da Tati, no ambulatório de endocrinologia do exercício, tá? Então, eu vou falar sobre o GH, suas ações, sobre o seu uso clínico e o abuso. Na última aula, eu falei com vocês com relação à atuação do GH no crescimento, né? E também sobre as ações anabólicas e metabólicas desse hormônio, que a gente viu, então, que ele tem inúmeras ações, não só ações de crescimento, mas como também aumento de melhora da qualidade de vida do paciente, de energia, diminuição de isolamento social, diminuição, quando ele está deficiente, ele faz alterações cardíacas em sua função, diminui fração de ejeção do ventrículo esquerdo, aumenta níveis lipídicos, faz aumento de diminuição do VO2 máximo, diminuição da capacidade de exercício, aumento da resistência insulínica, faz aumento da gordura corporal total e da gordura visceral também. Também diminui massa magra e faz alterações no metabolismo ósseo, aumentando a chance do paciente de fazer fraturas vertebrais e aumentando, assim, a fragilidade da pessoa. Isso é muito bem estabelecido em pacientes com deficiência de GH, e a gente sabe que pacientes com hipopituitarismo, que também costumam ter deficiência do GH, eles têm maior mortalidade do que a população em geral. Quando a gente faz o tratamento desses pacientes com GH, essa mortalidade é questionável se melhora ou não, mas se eu não trato esse paciente, de fato, ele tem uma piora do desfecho, né? Então, ele tem aumento da mortalidade nos grupos não tratados. E quando a gente trata esse paciente deficiente de GH, a gente tem melhora da massa magra, tem uma redução da gordura corporal total, tem uma redução do perfil lipídico, às custas de uma alteração no metabolismo da glicose, que é aumento da insulina, aumento da glicemia, mesmo que seja de curta duração, um período autolimitado desse aumento, e dependente muito do paciente pré-tratamento, se ele é um paciente com fatores de risco. Então, tem um benefício às custas de um perfil glicêmico, e isso é muito bem estabelecido. Quando a gente tem indicação, então, de usar o hormônio de crescimento para o adulto, né? Então, são indicações que não são só relacionadas àquelas que a gente usa na infância. Na infância, a gente usa muito para tratar deficiência de GH, de fato, mas também outras condições que fazem a criança não crescer, como síndrome de Turner, insuficiência renal crônica, Prader-Willi. Então, essas situações são bem estabelecidas de tratamento para o crescimento, mas no adulto, essas alterações metabólicas e anabólicas, essas ações do GH também são importantes, não só na deficiência do GH no adulto, mas também em outras síndromes, como síndrome de caquexia do HIV, síndrome do intestino curto e também na transição, né, entre a infância e a vida adulta, a gente pode usar o GH. Então, a gente consegue ver que no Brasil a gente tem algumas aprovações de uso no adulto. Isso não é unânime entre todos os países, né? Alguns países, por exemplo, caquexia do HIV não indica o uso no adulto, mas é uma unanimidade os pacientes com hipopituitarismo, ou seja, deficiência de GH central, que eles têm benefício na vida adulta, ou seja, além do crescimento, na manutenção da terapia. E como é que a gente faz o diagnóstico da deficiência do GH em adulto? Aqui, diferente do que a gente vive falando dentro dos consultórios clínicos, né? A clínica não é tão soberana assim. A gente precisa dar um diagnóstico laboratorial, porque os achados clínicos desses pacientes são muito inespecíficos. Então, como eu expliquei anteriormente, né? Os pacientes com deficiências de GH, eles têm alterações na composição corporal, aumenta a adiposidade, diminui massa magra, né? Tem piora da qualidade de vida, menor autoestima, menor humor, menor concentração, maior isolamento social.
ele tem redução da capacidade física, né, menor captação de oxigênio, da função cardíaca, muscular, e ele tem um aumento de fatores de risco cardiovascular, mas todos esses sintomas, eles são inespecíficos, são de outras condições também. Então, para a gente firmar o diagnóstico, a gente tem que ter uma avaliação laboratorial. Então, a gente precisa pedir IGF-1, fazer teste em todo mundo? Não, né? A gente tem que ter a intenção de tratar, ou seja, o paciente precisa ter aqueles sintomas para ter o benefício do tratamento, o benefício metabólico e anabólico do GH, além do crescimento. Então, ele tem que ter esses sintomas prévios, mas a gente tem que ter também uma evidência de doença hipotálamo hipofisária. Como assim? Vou explicar isso mais adiante para vocês, mas então se é um paciente que ele tratou na infância uma condição que ele não tinha uma deficiência de GH definida, ele tinha, na verdade, uma outra doença que fazia ele crescer menos, e a gente usou o GH para tentar fazer com que ele crescesse um pouco mais. Então, na vida adulta, ele não tem essa doença hipotalâmica hipofisária estabelecida, então não teria indicação de fazer esse tratamento. Então, teria que ter essa doença mais a intenção de tratar. Então, vamos deixar isso mais claro aqui nesse fluxograma. Bom, um adulto candidato para tratamento, quem é? Né? Não é candidato aquele que não tem doença hipotálamo hipofisária ou usou GH na infância, mas não tinha deficiência, como na síndrome de Turner, na baixa estatura idiopática, no pequeno para a idade gestacional, no Prader-Willi, e também naquelas condições de deficiência do GH funcionais, que eu falei lá na outra aula, como idosos, obesidade, síndrome metabólica. Esses pacientes não são candidatos a tratamento, então a gente não vai fazer um fluxograma com eles. E quem são os candidatos? Os candidatos são aqueles indivíduos que têm uma alta probabilidade de ter uma deficiência de GH. Por exemplo, ele tem uma doença genética, ele tem malformações congênitas, tem história de tumor hipofisário, um trauma do sistema nervoso central, síndrome de Sheehan, que é aquela pós-gestação, e doenças infiltrativas. E aí, nesses casos, como o paciente já tem uma alta probabilidade, a gente pode fazer só o teste do IGF-1. Se o IGF-1 vier ou menor que 2 desvio padrões ou maior que 2 desvio padrões, ajuda a gente a definir se ele precisa testar. Então, se ele tem menos de 2 desvio padrões do valor do IGF-1, não sei se vocês lembram, mas o IGF-1 do laboratório varia muito de laboratório para laboratório, e ele é relacionado, o resultado é relacionado por idade. Então, a gente vai estabelecer que aquela mediana tem menos 2 desvio padrões. Então, se eu tenho um resultado alterado, eu confirmo. Se eu tenho mais do que 2 desvio padrões e ele tem uma alta probabilidade, você ainda está achando que ele tem, a gente faz o teste do GH. E aí, se esse teste de GH vier alterado, dependendo do tipo de teste, a gente usa um valor de referência de pico de GH, aí a gente vai fazer o diagnóstico. Então, se ele tiver uma baixa probabilidade de deficiência do GH, por exemplo, ele tem uma deficiência do GH isolado no adulto, que é muito mais raro, ou uma isolada idiopática que ele fez ali num teste na infância. Então, a gente pode fazer, usar de artifício, usar o GF1 já com o teste do GH, para ser um pouco mais sensível ali na sua avaliação. E aí, se ele vier normal, a gente afasta, e se a gente tiver um resultado com teste positivo, a gente confirma, e nesses casos, sim, a gente vai usar o hormônio de crescimento. Então, eu estou falando, gente, de alterações no adulto, né? Quando a gente fala de alterações na criança, esse diagnóstico é feito de maneira diferente, né? Então, quando a gente no futuro, eu estou pensando em chamar um colega nosso, que é endócrino pediatra, que deu aula no congresso com relação ao uso de GH na infância, que eu acho que vai acrescentar bastante. Mas o que eu vou dizer aqui é da prescrição inicial do adulto, tá? Então, a gente usa a dose de 0,1 a 0,5 miligramas ao dia, que vai depender de quem é o adulto que a gente está tratando. A gente vai escolher a dose inicial, se é maior de 60 anos, se é homem, se é mulher. Então, a gente vai escolher ali uma dose
de acordo com cada perfil de paciente. E diferente do que a gente usa na infância, aqui a dose é miligrama dia. Na infância, é miligrama ou unidade, quilo dia. Então, é bastante diferente. E essa prescrição são medicamentos que são injeções subcutâneas diárias que a gente faz à noite. E aí a gente vai ajustando a dose de 1 a 2 meses, o aumento vai de maneira gradual, sendo avaliado tanto o resultado laboratorial, já que a clínica é muito inespecífica. Então, a gente vai ver o GF1, vai escolher ele ficar entre a mediana até o limite superior para aquela faixa etária, vai fazer uma avaliação clínica através dos scores de qualidade clínica, e vai fazer uma avaliação também dos eventos adversos, lembrando da possível alteração no perfil glicêmico. E também a gente tem que ter muita atenção, porque a gente está geralmente diante de um paciente que não tem uma deficiência isolada de GH. A gente está diante de um paciente que tem deficiência de outros eixos em conjunto, tálamo hipofisário. Então, a gente vai precisar ter muita atenção se esse paciente não é um paciente que já tem uma insuficiência adrenal, que está ali, que a gente não tinha diagnosticado adequadamente, porque quando você fizer o uso do GH, ele pode induzir uma insuficiência adrenal, ou um hipotireoidismo central também, por reduzir a quantidade de T4 livre, por transformar mais T4 em T3, ativando a deiodinase. Ou também se é um paciente que a gente tem que ajustar a dose do GH, porque ela já usa um estrogênio oral. Então, a gente tem que ficar atento a esses parâmetros. E aí, a dose de manutenção, em média de 0,4 a 0,6 miligramas ao dia, tem uma grande variabilidade individual, e a gente vai fazer um controle desse tratamento através de algumas avaliações, como antropometria, perfil lipídico, a glicemia, a glicada, a densitometria óssea e uma avaliação cardiovascular adequada. E a densitometria óssea é o exame que tem mais lentidão em mudança, então a gente pode fazer essa avaliação a cada 2 anos. Então, a gente vai olhar para o paciente e vai ver, né? Teve melhora da composição corporal, reduziu massa gorda, melhorou massa magra, aumentou massa óssea, teve melhora da capacidade física, melhora da cognição e funções psicossociais, teve como é que tá os fatores de risco, como é que tá o perfil lipídico, melhorou, como é que tá a resistência insulínica. A gente tem que olhar ele como um todo, porque, a gente não tá diante da criança. Na criança, a gente faz o GH, põe ela na curva de crescimento e vê se ela cresceu. Indicação de manter ou não manter de acordo com o crescimento, né, da resposta do crescimento. Aqui, a gente não tem mais o crescimento, a gente está falando das ações anabólicas e metabólicas. A gente tem que olhar o indivíduo como um todo. E para quem eu não vou fazer o GH, mesmo em situações de deficiência? Para aquele paciente que tem uma doença maligna em atividade, tem uma hipertensão intracraniana, um diabetes descompensado, uma retinopatia diabética e também um alto risco de câncer, sendo isso bem discutido na literatura. E uma intolerância, a gente tem que vigiar esses pacientes com relação à tolerância à glicose. Né? Então, pacientes maiores de 60 anos, com obesidade, história familiar de diabetes, eles precisam monitorar a glicemia de jejum e a glicada constantemente. Então, o uso do GH em pacientes com deficiência de GH, com indicação de tratamento, não é só ter a deficiência, né? Ele tem que ter a indicação de tratamento, ele tem que ter o que melhorar com o tratamento do ponto de vista anabólico e metabólico, isso é bem estabelecido, a gente viu isso na outra aula, né? Quando a gente tem os pacientes com hipopituitarismo que não repõem GH, eles morrem mais do que a população em geral. Nem sempre repor GH melhora completamente a mortalidade. Isso é discutido na literatura, principalmente porque talvez essa melhora do GH seja associada a uma melhora metabólica. Então, talvez tratar do ponto de vista metabólico, ou se essa pessoa não tiver alterações metabólicas, talvez seja discutido o uso do GH. Mas sim, talvez usar GH em quem tem deficiência do GH, tudo bem, validado, né? E nas demais condições? A gente também falou na última aula sobre dar GH para pessoas sem deficiência de GH para melhorar a longevidade. Não, não existe benefício e indicação para isso. A gente falou de dar GH para pacientes com obesidade, porque eles desenvolvem uma deficiência de GH funcional.
assim como pacientes com esteatose hepática. Mas não, também não há benefício ainda estabelecido de tratar esses pacientes com GH. Tem outros tratamentos disponíveis que são muito bem validados, seguros, indicados. E no esporte, né? Como que a gente tem algum papel do GH no esporte, né? Então a gente vai falar do GH no esporte a partir de agora. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida em relação ao uso de GH no adulto? O uso clínico mesmo? Eu vou seguir aqui e vocês vão escrevendo as dúvidas aí para mim. Depois, que eu não estou vendo o chat, tá bom? Mas qualquer coisa vocês me avisam. Então, vamos lá, vamos falar da história do abuso do GH no esporte. O abuso do GH no esporte vem de longa data, lá em 1985, quando eles colocaram o GH recombinante no mercado. Antes disso, lá em 1981, 82, isso já era usado até antes, né, pelos esportistas, né, e já era citado como uma droga incrível do ponto de vista de melhora da qualidade muscular. E aí, desde então, desde a época do lançamento do GH, vários escândalos de doping, de uso de GH, de venda de GH, de porte legal, né, foram documentados. Em 1999, o GH foi listado na lista de substâncias proibidas. Só que só em 2012 que a gente, de fato, teve testes que fariam a gente identificar o uso do GH nos atletas. E mesmo depois da implantação do teste, ainda teve casos, né, principalmente aqui o brasileiro Fernando Reis, em 21, que foi pego no doping por uso do GH. E o GH, né? Então, o GH ele é usado no esporte num contexto de várias outras substâncias, que são os PETs, né? Que são substâncias que melhoram o desempenho físico, a recuperação ou a composição corporal. E eles estão do lado do uso dos esteroides androgênicos e anabolizantes que a gente sempre fala por aqui. Então, hormônios, moduladores hormonais, estimulantes, outros. Então, sempre tem esse papel dentro do PET, né? E aí, numa avaliação entre 500 usuários que usavam esteroides androgênicos e anabolizantes, eles identificaram que a maioria deles fazia uso de uma polifarmácia. E um quarto desses indivíduos fazia uso de hormônio do crescimento. Gente, só um segundinho aqui. Desculpa, vocês estão me ouvindo? Sim, certo? sim. Então, um quarto desses indivíduos faziam uso de hormônios de crescimento em doses muito elevadas, são doses maiores do que a gente prescreve geralmente para tratamento de pacientes com deficiência de GH. E de onde vem isso, né? De onde vem esse apelo do GH? Ele vem do fato dele ter propriedades anabólicas, lipolíticas, que aumentam a massa muscular e reduzem a massa de gordura. Então, os pacientes com deficiência, isso a gente já tem bem estabelecido, né? A gente viu ali naquele gráfico que eu estou repetindo aqui para vocês, que ele melhora a composição corporal. Mas como é isso nos pacientes sem deficiência do GH? Então, tem essa meta-análise aqui, que foi uma meta-análise que eu gosto bastante, foi publicada em 2017. Não são muitos estudos, né? Não são muitos participantes, a gente não tem muito dado em relação a isso, mas eles avaliam o uso de GH em atletas saudáveis jovens sem deficiência do GH. E o que eles mostram para a gente? Que o peso aumenta às custas de uma massa magra, que existe um aumento dessa massa magra pelo um componente de água extracelular, sim, mas que também tem aumento de celularidade e a gente vai ter uma redução de massa gorda. Então, tem sim a melhora do padrão em pacientes sem deficiência do GH. Mas isso, de fato, tem um impacto na performance? Então, nos pacientes com deficiência de GH, a gente tem a redução da disponibilidade da captação do oxigênio
tanto do ponto de vista pulmonar, redução do débito cardíaco, redução do volume plasmático e da massa de glóbulos vermelhos, além da redução da disponibilidade de ácidos graxos livres e uma redução da capacidade aeróbica por consequência. E quando eu trato esses pacientes com GH, eu vou ter uma melhora da captação de oxigênio, uma melhora da função cardíaca, um aumento do volume sanguíneo e também da massa de glóbulos vermelhos. Eu vou ter mais lipólise com liberação de ácidos graxos livres na circulação e, consequentemente, eu vou ter uma capacidade aeróbica melhor, né? Mas e nos pacientes sem deficiência de GH? Então, é isso que eu vou conversar com vocês, sobre a repercussão em performance, sobre disponibilidade de substrato energético, resultante em força, resultante em capacidade aeróbica e resultante em capacidade anaeróbica. E aí a gente também vai falar um pouco de outros parâmetros indiretos de melhora. E eu vou finalizar conversando com vocês um pouquinho sobre os testes antidoping para detecção do GH. Então vamos lá, vamos falar dessa performance relacionada a esses 4 fatores. Primeiro, sobre a disponibilidade de substrato energético. A gente sabe que a energia química necessária para manter uma contração muscular, ela vem de um metabolismo anaeróbio e de um metabolismo aeróbio. E a gente tem aqui pré-formado uma quantidade de ATP através da via da fosfocreatina e que a gente vai liberar também ATP através da quebra da glicose anaeróbica e que a gente, em um ambiente com oxigênio, vai gerar ATP através da quebra tanto da glicose quanto de ácidos graxos livres e aminoácidos. Então, no citoplasma, em um contexto de baixo oxigênio, a glicose será quebrada em piruvato, transformada em lactato, que vai até o músculo, até o sangue e vai até o tecido hepático para gerar glicose. E aí, num contexto de oxigênio disponível, ele vai virar acetil-CoA, assim como o ácido graxo livre e o aminoácido, para entrar na cadeia respiratória da mitocôndria e gerar, então, ATP. Quando a gente tem o GH, ele é um dos fatores que vão atuar sobre essa via, além de outros fatores nutricionais e outros hormônios que vão estimular a produção de ATP. Mas então o GH ele vai fazer um aumento dessa quantidade de ácidos graxos livres. E isso é bem estabelecido em estudos que mostram o aumento de glicerol e de ácido graxo livre, mas isso não repercute em aumento de fato de beta-oxidação. E aí, como que a gente justifica isso, né? Então, aumenta o ácido graxo livre, mas o GH ele tem um papel em reduzir a expressão de genes responsáveis pelo transporte desse ácido graxo livre, pela beta-oxidação e pela respiração mitocondrial. E quando eu inibo essa via, diminuo a transcrição de proteínas que vão estimular a via aeróbica, ele faz o favorecimento de vias não oxidativas, anaeróbicas, de produção de ATP, acumula aqui para a liberação de lactato. A gente vê em alguns estudos científicos esse aumento de lactato quando a gente faz esses tratamentos desses pacientes com GH. E aí, essa avaliação aqui de 96 pacientes que foram divididos em grupos, em que teve grupo usando esteroide androgênico anabolizante, grupo placebo, teve pacientes em uso de GH. E aí, o que eles observaram? Que os pacientes em uso de GH isoladamente tiveram melhora no teste de Wingate, que é um teste que ele tem uma duração de 30 segundos numa bicicleta, onde ele faz o estímulo máximo para testar um sprint. E aí ele teve esse benefício, e esse benefício se traduziria em algo ao redor de 0,4 segundos numa corrida de 100 metros e de 1,2 segundos numa natação de 50 metros. Não foi observado melhora no salto, no VO2 máximo e na força desses pacientes. O que chama atenção, né, no salto, se eu estivesse falando de potência, assim como o sprint ali na bicicleta, mas o salto é muito rápido, então ele usaria praticamente aquela via
Da fosfocreatina. Quando a gente está falando de um sprint de 30 segundos, ele ainda está dentro daqueles 30, 40 segundos, no qual a gente tem a via anaeróbica glicolítica ali em atuação, que usa a fosfocreatina, mas também usa essa via glicolítica. Então, eles colocam que essa talvez seja a prova dessa diferença da melhora da capacidade anaeróbica. E essa não confirmação de melhora da força e melhora do VO2 máximo também foi avaliada e descrita naquela meta-análise dos adultos jovens. Então, é algo que eles têm realmente bem estabelecido, que tem uma melhora da disponibilidade de ácidos graxos livres, como substrato energético, mas que isso não melhora, de fato, uma resultante em força, uma resultante em capacidade aeróbica, não tem aumento de VO2, mas pode ter uma capacidade anaeróbica melhorada com melhora do sprint significativa, porém, clinicamente, em geral, para a população em geral, não tão clinicamente significativa, mas para um atleta, 1,2 segundos, né, é muita coisa. E aí vamos falar um pouquinho dos outros parâmetros indiretos, por exemplo, o efeito placebo, né? Então, esses pacientes daquele estudo que foram avaliados nos grupos de GH, testosterona, GH com testosterona e placebo, eles perguntaram para o grupo placebo: você recebeu placebo ou GH? E como seu desempenho foi afetado pelo tratamento? E, gente, teve muita melhora dos pacientes que achavam que estavam usando o GH. Os participantes que acreditavam que estavam usando o GH e não estavam, eles disseram que eles apresentaram melhores scores de performance física comparados àqueles que sabidamente eles acertaram não estar usando o GH. Então, a pessoa que teve a impressão de estar usando o GH e não estava usando o GH, ele teve melhora da capacidade de sprint e na altura do salto. E entre os homens, esse efeito foi mais importante do que nas mulheres. Nas mulheres não teve significância estatística, mas entre os homens o efeito placebo foi ainda mais evidente. Houve melhora de scores autoavaliados em todas as categorias, como força, resistência, aparência e bem-estar. E também melhora do VO2 e da força muscular. Outro parâmetro indireto que é, às vezes, levantado quando o paciente usa o hormônio do crescimento é relacionado ao fato do hormônio do crescimento ter uma atuação de melhora do colágeno do tipo 1 em tendão e músculo. E aí a maioria desses pacientes faz uso de polifarmácia e muitos usam esteroides androgênicos anabolizantes associados. E o esteroide anabolizante, ele de fato aumenta em 4 a 5 vezes chance de ruptura de tendão. Então, o esteroide androgênico anabolizante, ele tem um papel muito descrito no músculo. Ele faz um aumento de fibras musculares do tipo 2, que tem mais força e rapidez, às custas da fibra muscular do tipo 1. E isso não tem uma atuação em tendão, o que aumenta muito a chance desses pacientes em uso de esteroides androgênicos anabolizantes fazerem ruptura. Se eu estiver usando o GH e o GH vai fazer maior rigidez tendínea, será que isso seria traduzido em maior segurança contra lesões tendíneas? E, na verdade, isso não se confirma na literatura. O raciocínio de que o GH poderia reduzir riscos de lesões tendíneas, ele é biologicamente plausível, mas nenhum ensaio clínico mostrou, de fato, essa redução real. Então, isso é um parâmetro que pode ser falado, mas que pode ajudar os pacientes, de fato, a treinarem mais intenso, mas a gente não tem literatura para afirmar isso. E agora eu vou falar um pouco com vocês sobre os testes antidoping para detecção do GH. Gente, é muito difícil detectar GH. Os desafios começam no fato do GH exógeno ele ser igual a uma das isoformas do GH endógeno. A gente não libera um GH só, únicozinho, bonitinho. A gente libera várias isoformas do GH no corpo. E o GH exógeno, ele é igual a uma dessas isoformas, que é da 22-DKA. E aí, não tem como distinguir. A distinção é impossível.
A secreção do nosso GH endógena, ela é pulsátil. Então, uma hora está alta, uma hora está baixa. Vai variar muito a concentração ao longo do dia, de acordo com o estresse, exercício, sono, ingestão de alimentos. E ele tem uma vida muito curta na circulação. E as limitações dos testes são porque a gente precisa detectar essa estrutura química idêntica, essa secreção que é pulsátil numa ampla variação de concentração, tem uma vida meia vida muito curta. E aí a gente ainda tem que fazer um teste de sangue. Não é o teste habitual de urina que é usado na maioria dos dopings, é um teste de sangue. Isso muda muito a relação do antidoping tradicional. Quais são os testes, então, que a gente usa para tentar diminuir a chance de não ser sensível o suficiente e detectar o doping? Então, a gente usa a detecção de isoformas e a detecção de marcadores. A de isoformas, a gente vai ter um aumento da proporção da isoforma 22-DKA em relação a 20-DKA. Então, como eu expliquei, o RH-GH, o GH recombinante humano, ele é exclusivamente o GH 22-DKA. E aí isso vai diminuir a secreção endógena. Quando eu diminuo a secreção endógena, quando eu fizer o teste de GH naquele paciente, eu vou detectar uma proporção muito maior de 22-DKA em relação a outras isoformas, como a 20-DKA. A limitação é que esse teste é eficaz se a amostra for coletada dentro de 24 horas do uso do GH. O exercício pode aumentar a proporção do 22-DKA em relação ao 20-DKA, e isso pode ser uma variável de confusão. Então, a gente associa também a dosagem dos marcadores, que é o IGF-1, IGF-BP2, IGF-BP3, só fazer alcalina, a gente vai fazer do N-terminal peptídeo. Então, esses marcadores, eles aumentam com GH exógeno. E aí a gente tem uma menor resposta deles ao exercício. Então, esse fator confundidor do 22-DKA aumentar com o exercício vai reduzir nesses casos. E além disso, eles são marcadores muito estáveis no dia a dia, suas concentrações ficam elevadas dias após a aplicação do GH, até semanas. Então, isso ajuda a gente a pensar a respeito, tá? Então, as limitações continuam sendo as limitações que a gente tem na detecção do GH, né, como variáveis de confusão. Então, a gente tem etnias, o valor pode ser diferente. Então, se o paciente tem alguma lesão e vai aumentar o marcador de formação óssea, ele vai ter esse fator de confusão, mas a gente vai tentar juntar todas as peças. Então, por isso que eles são usados de maneiras complementares. Bom, então, em resumo, o GH no esporte, em pacientes com deficiência de GH, a reposição do GH recombinante humano, ele é associado à melhora da composição corporal e capacidade funcional. Em indivíduos saudáveis, ou seja, sem deficiência de GH, o uso do GH recombinante humano para performance é proibido pela WADA e não é sustentado por evidências robustas, embora aumentem a massa magra e reduzam a gordura corporal, não há evidência científica de melhora significativa de força muscular ou capacidade aeróbica. Há, no máximo, um pequeno aumento na capacidade anaeróbica, que é o sprint em homens, que aquela avaliação foi feita em homens. E o uso combinado de GH com testosterona pode potencializar efeitos anabólicos, mas sem comprovação de maior proteção contra lesões tendíneas, que é o que a gente ouve muito por aí. E aí é uma coisa que eu queria explicar para vocês também, que é uma parte oculta, né? Que às vezes a ciência, a grande literatura, as revistas, os estudos, eles não vão demonstrar para a gente de fato o que a gente tem ali de benefício com os atletas, que não são benefícios seguros, porque não são testados, mas eles sentem muito antes da gente ter isso na literatura. Então, por exemplo, esteroides androgênicos anabolizantes, o abuso é generalizado, mas muito antes da gente assumir que de fato eles faziam
uma melhora do anabolismo muscular, antes da ciência dizer isso, 40 anos antes eles já estavam usando para melhorar a composição corporal e usados no esporte. Então, talvez a gente não tenha dados do GH melhorando a performance em todos os parâmetros, porque a gente tem limitações diante disso, né? O padrão de abuso do GH por esses atletas, ele difere muito do que os ensaios clínicos controlados vão mostrar. Eles usam doses muito elevadas. A gente também não tem estudos que avaliam a administração combinada de esteroides androgênicos e anabolizantes GH, para a gente avaliar muito bem essa performance. Bons estudos, estudos grandes, e a gente provavelmente não vai ter, né? E essas pequenas mudanças que os atletas sentem de segundos e melhora da composição corporal diferenciam eles da vitória e da derrota no esporte. E aí isso pode não ser identificado pelo N de pacientes incluídos nos estudos e não vai ter uma força necessária para aquele estudo científico provar aquele benefício. Então, a gente não tem aqui, em resumo, melhora da performance em vários parâmetros, é uma melhora pequena em relação ao sprint, existe uma melhora da composição corporal, mas isso é o que a ciência nos diz, o que o atleta sente, muitas vezes, mesmo que ele, de maneira placebo, mostre uma melhora, isso é muito difícil a gente quantificar, né? Então, é por isso que a gente acaba vendo o grande abuso dessas substâncias, né? Bom, gente, é isso. Ô Lu, parabéns pela apresentação. Como sempre, bem atualizada, bem didática e bem clara. Vamos abrir para as perguntas aí. Vamos ver se temos alguém. Vou aproveitar e fazer uma pergunta, então, enquanto o pessoal vai aquecendo os motores aí. Lu, quando eu terminei a residência, isso há 25 anos atrás, o que a gente tinha para uso clínico do GH era o seguinte: aquela criança com DGH, com deficiência, que usava, aí quando você atingia a estatura-alvo, etc., a gente retestava e reavaliava esse indivíduo adulto jovem para ver se ele ia acabar fazendo uso ou não, né? Queria uma atualização pelo seguinte: você pegava uma pessoa adulta, jovem ou de meia idade, com DGH, nem todos precisariam usar o GH, que era o que a gente tinha, e você comentou aí uns perfis de pacientes que não precisariam usar obrigatoriamente. E tinham estudos head-to-head, GH versus exercícios. Eram estudos de 12 semanas, N pequeno, quer dizer, estudo pequeno com um follow-up curto. Uhum. E alguns indivíduos, eles tinham uma resposta usando o GH igual aquele indivíduo DGH que não usava o GH, mas fazia exercício. Como é que está isso aí hoje? Olha, Cris, ainda se mantém a necessidade de retestar, né? Acho que a gente viu isso ali no gráfico, né? No fluxograma da necessidade de retestar, mas eu acho que a gente tem batido na tecla cada vez menos da importância de manter o GH nos pacientes que não têm a deficiência. Então, nesses pacientes que a gente usou na infância, na transição ali, em doses até maiores do que a gente usa na deficiência do GH, a maioria deles a gente realmente tira. Agora, se comparativamente a quem fez exercício físico, eu não cheguei a ver esse dado, você consegue me entender? A gente não tem, eu acho que a maioria dos guidelines colocam para a gente não manter esse uso, né, dos pacientes sem deficiência do GH e que usaram o GH para aumentar a estatura por PIG, baixa estatura idiopática, mas com relação ao se o exercício físico vai ter um impacto bom no auxílio do crescimento. Não sei se eu entendi direito a sua pergunta. Era mais a questão metabólica do indivíduo DGH comprovado, que você retestava, ele continuava com DGH, e que alguns, ao invés do GH, eles faziam exercício.
quer dizer, enaltecendo ali no caso, Isso, exatamente. Isso destacando sim, isso o sim. papel do exercício como Sim. um remédio, né, que viesse a substituir Exato. o GH, pelo menos em parâmetros Não, isso metabólicos. sim. Isso é muito falado, isso é um dos motivos que mais se questiona, de fato, a necessidade de manter o GH naqueles indivíduos, inclusive se ele for um paciente deficiente de GH, nem sempre ele vai precisar usar o GH de fato, mas a gente acaba usando, porque melhora um pouco, alguns estudos mostram o aumento dessa mortalidade. Não sei se você viu a outra aula que eu mostrei, mas os indivíduos com hipopituitarismo, eles morrem mais do que a população em geral. Quando a gente não faz uso de GH, eles ainda morrem mais, né? Só que se a gente corrige os padrões metabólicos, então se eu uso exercício físico ou outras medicações que ajudam a corrigir os padrões metabólicos, essa mortalidade pode se reduzir muito. E aí, quando eu estou diante de um paciente que não tem deficiência de GH, que esse benefício não seria muito claro, que seria um paciente que eu usaria só pelas questões metabólicas, sem uma deficiência clara de GH, que são nessas condições da infância que o paciente, quando transiciona, e teria esse benefício, né, metabólico e anabólico, a gente teria outros tratamentos para fazer. O exercício físico, controlar lipidograma, controlar a obesidade, que é tudo que o exercício faz, né? Melhora o perfil lipídico, melhora a adiposidade visceral, melhora a adiposidade ectópica. Então, a gente teria realmente teria uma arma muito mais barata e que pegaria muito, e seria muito mais eficaz, porque pegaria muitas outras os fatores de risco, né? E que não saria as consequências. Porque toda vez que eu faço o GH no paciente, isso mostrou naquele estudo lá. Vou fazer GH para performance naqueles indivíduos saudáveis, jovens, que querem testar ali para a melhora do sprint, por exemplo, que mostra benefício. Esses pacientes também têm efeitos colaterais de edema, de dor articular. Então, repor GH para benefício metabólico também tem efeitos colaterais. Então, o exercício físico poderia ter os mesmos benefícios metabólicos sem esses efeitos colaterais. E a gente poderia, às vezes, usar até outras terapias que teriam benefícios metabólicos e não teriam esses efeitos colaterais. Então, o uso do GH, do ponto de vista anabólico e metabólico, ele é bastante questionável, né? Então, a deficiência de GH, ela precisa estar estabelecida, né? Obrigado, Lu. Perfeito. Temos a pergunta da Fê. Fê. Oi, Lu, boa tarde. Boa tarde. Lu, que delícia de aula. Eu acho que é o melhor termo para resumir. Foi muito, muito interessante, muita coisa nova, né? Eu fiquei com, não é uma dúvida, né? Mas eu queria saber de você, se você leu, né, em algum dessas pesquisas que você estudou bastante, a respeito da orientação, né? Eu não digo que seria um posicionamento, algo muito formal, mas assim, o que se acha em relação ao consumo de proteína para pessoas que usam esteroides. Por que eu estou te perguntando isso? Eu li pouca coisa, eu achei pouca coisa. Um estudo mais recente que eu achei, que nem é tão recente assim, acho que era de 2019, que era uma meta-análise, falava a respeito de suplementação de proteína de uma maneira geral, então com pessoas que usavam testosterona, mas que também não usavam. E dentro do grupo testosterona, eles também fizeram, assim, gente que usava creatina, gente que usava HMB, então, assim, o dado não estava muito refinado, né? E até quando eu ia afunilando, né, olhando cada pesquisa, você vê que é um N muito pequeno, geralmente é só com homem jovem, e o que eu cheguei foi que realmente ali a orientação seria 1,6 gramas por quilo de peso, um ou outro estudo falando de 2,2 ou 2,5, enfim, nada muito além daquilo que já é a orientação de fato para as pessoas que não usam testosterona, ou enfim, algum outro tipo de esteroide. Eu queria saber se você tem, ou você, ou até Elô também, se tem alguma orientação, alguma novidade em relação a isso. Olha, Fê, esse dado deve ser um dado difícil, assim, né? O que eu tinha estudado em relação ao consumo proteico, lá até da aula que eu dei lá no congresso, eu vi que quanto mais estímulo anabólico, carga de exercício físico, eles acabam estimulando mais o consumo de proteína para que o consumo de proteína não seja o fator limitante para o ganho de massa muscular. Então,
a gente pensa num gráfico contínuo de ganho, né, com proteínas em baixo valor, 0,8, 1,2, e que aí mostrou lá naquele contínuo em pacientes de exercício físico que talvez a partir de 1,6 gramas por quilo por dia de proteína seja nem todo mundo, que a mediana, que aquele 1,6 seria um valor adequado para todo mundo que está fazendo exercício físico ali poder ganhar um pouco de músculo. E aí tem aquele intervalo de confiança, que é ali de 1,2 até 2,2, em que as pessoas com 2,2, elas teriam menor chance de que, se você estivesse dando uma quantidade menor de proteína, aquilo seria o fator limitante. Você consegue entender? Não sei se você está visualizando o gráfico comigo, mas aquele intervalo de confiança que poderia chegar a 2,2 naquele estudo, mostrou que se eu tiver um indivíduo que faz muito exercício, usa estímulos para crescimento muscular, eu dar a proteína dele na carga máxima, seria o menor fator limitante. Então, talvez, em relação a isso, de 2,2. Agora, o máximo que eu vi, eu não lembro aonde exatamente foi que eu vi isso, foram informações de até 3 gramas por quilo por dia, em situações assim que o paciente está fazendo uma restrição calórica, e no caso ele quer perder gordura e ganhar músculo. Nesse contexto, o cara poderia usar uma quantidade muito grande de proteína, mas se isso tem uma validação, assim, não sei, sabe? Mas eu lembro muito de ver esse valor de 3,1 gramas por quilo por dia, paciente tentando fazer aquele na parte do cutting, sabe? Que ele está precisando perder massa de gordura e ganhar massa muscular, é o valor que eles usam. Agora, se isso vai ter... Cris, você viu alguma coisa que, tipo, isso é o valor? Mas acho que não sei se tem. Para a população com DGH, em geral, eu não conheço nenhum trabalho, assim, como a Lu mesmo comentou. Mas uma coisa que talvez não dê para a gente extrapolar da população geral para DGH, tem que ficar bem claro isso. Mas população geral, a sensação que a gente tem, vendo os últimos estudos, é de que a gente precisaria separar por faixa etária. Para o indivíduo jovem até meia idade, e é uma coisa que Elô falou bem, isso aí até lá no Sebaen, né? Talvez o necessário seja não ter uma ingesta proteica muito baixa, abaixo do 0,8, por exemplo, abaixo de 1, que é uma coisa difícil até de acontecer nos dias atuais, né? O pessoal até dá exemplo lá do sul, onde eles comem muita carne, muita proteína de origem animal e tal. Mas a verdade é que, em geral, o jovem e a meia-idade, consumindo ali até 1,2 grama por quilo dia, estaria ok, e que talvez aquela mulher, anos após a menopausa, ou aquele homem 60 a mais, ele venha a precisar, desde que o rim permita, de um consumo de proteína que vai até 1,6, por exemplo. Aí tem aqueles outros dados, como a Lu falou, como você mesma já falou, né, a Elô, que extrapolam isso aí. De qualquer forma, existem estudos hoje até mostrando que passou de 1,6 grama por quilo, né, você estaria desperdiçando ali a proteína, na verdade. Mas esses dados são em população geral. Não dá para a gente extrapolar para DGH, a gente precisaria estudar isso aí. E nem para o paciente de esteroides, né? Porque o esteroide androgênico anabolizante, ele vai ter um anabolismo muito mais definido do que o GH em si. Então, eu acho que esses pacientes, assim, a gente não tem esse dado, mas se a gente for pensar que de fator limitante, ele é um cara que às vezes vai consumir uma quantidade muito grande de calorias ao dia para ter a construção muscular, então caberia nele ter um aumento da proteína sem deixar que ele tivesse um aumento do carboidrato, da gordura, e que a proporção alimentar ainda fosse uma proporção que a gente mantém habitualmente, né? Mas, sim, evidência, igual o Cris falou, assim, até 1,6 ali, chutando alto, mais que isso, a curva entra num platô, assim. Tipo, jogar... É esse meu anseio, né? Porque a gente tem tudo tão bem estabelecido, documentado por várias sociedades sérias, enfim, pesquisas muito boas, né?
com essa população, mas eu sempre fico meio tateando quando a gente está com aquele cara que chega no nosso ambulatório, que estava fazendo uso, que tem, né, o histórico de vários ciclos e que está querendo parar, como que é essa transição dessa pessoa, né, de deixar de ser um usuário. Mas é isso, a gente está aí para estudar, né, o nosso grupo tem isso. Eu acho que foi naquele valor de 3,1 que eu te falei, que eu vi, que é um valor bem mais alto, foi em algum dos consensos de esporte lá, não sei se foi no ICO, se foi... Porque é da Sociedade de Nutrição. Obrigada, Lu. Obrigada, Cris. Obrigado, e você, poxa vida. Agora a gente tem que pesquisar na deficiência de GH, isso aí, nos esteroides anabólicos. Tá ótimo. Tá bom, gente. Então tá. Então, Cris, mais alguma coisa? Lu, só agradecer aí você pela apresentação, agradecer por ter trocado comigo hoje. Imagina. Daqui eu já arrumo. Na verdade, você acabou me salvando. Eu vou para o aeroporto de madrugada também, que eu vou ficar uma semana de férias, né? Para explicar só para o pessoal, agradecendo. A Lu trocou comigo aí, me possibilitou tirar uma semaninha para viajar. E obrigado, Lu, foi excelente. Aí você só vê elogios, né? E não era para ser diferente mesmo. E eu vou, então, declarar encerrada aqui, tá, Marquinhos? Tá, Lu? Tá bom. Um beijo, pessoal. Ambulatório, eu estou bem acompanhado aqui no ambulatório. Demais. Já chegamos. Tchau, turma. Semana que vem eu estou presencial, hoje estou no remoto. Beleza, Fê. Tchau, tchau. Um beijo. Abraço, beijo a todos aí.